Olá, eu sou a Sônia Martins, terapeuta integrativa, e nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre o método de trabalho que eu utilizo. Eu trabalho com o método MPC, o método Procure Cicatrizes, associado com a hipnoterapia. É considerado uma terapia integrativa porque olha o ser humano como um todo, o físico, o emocional, e até mesmo o espiritual, caso o cliente deseje. E porque nós entendemos que o ser humano ele não é partes separadas, que podem ser vistas de forma separada, como por exemplo a psicologia olha só o emocional, a medicina tradicional olha só o físico, né? E uma religião, a espiritualidade vai olhar só o espiritual. E uma parte afeta totalmente a outra, nós não somos separados dessa forma. Então, dentro do MPC, nós olhamos principalmente o emocional e o físico, porque ele tem bases, esse método ele tem base em estudos como a neurociência, a nova medicina germânica, a epigenética, alguns conhecimentos de microfisioterapia, o sistema biológico familiar. Então, nós conseguimos agregar todas as áreas e ver a correlação de uma com a outra. Dentro da epigenética e da nova medicina germânica, os estudos deles comprovaram que 95% de todas as nossas dores e sintomas físicos, eles têm origem em algum conflito emocional. E esses conflitos, geralmente eles começam, não é um único conflito, né? Via de regra são vários conflitos, no mínimo 3 conflitos, para que possa desencadear um sintoma físico. E esses conflitos, via de regra, começam lá na infância ou até mesmo na nossa gestação, dependendo dos sentimentos, das emoções que a mamãe passou enquanto a gente estava lá no útero. E esses conflitos, eles não precisam ser grandes traumas, como muitas vezes a gente pensa. Porque, como eles se iniciam ali, uma fase muito precoce da nossa vida, é justamente numa fase em que nós não temos o nosso cognitivo ainda funcionando. O nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio, pelo cognitivo, pelo racional mesmo, ele só vai estar completamente maduro lá pelos 20 anos. Então, enquanto bebês, enquanto crianças, principalmente ali na nossa primeira infância, nós ainda não temos condições de avaliar o que está acontecendo de uma forma mais racional. Então, tudo é sentido de uma forma muito literal e de uma forma muito traumática, muitas vezes. Então, é uma pequena bronca que a gente leva, né, uma discussão entre os pais. Então, tudo isso pode ser vivido pela criança como um trauma. E se esse trauma não for percebido, não foi olhado, não foi curado ali, nós vamos em ciclos, né? A epigenética comprovou isso, que essas situações traumáticas elas vão se repetindo na nossa vida como em um ciclo. E o objetivo disso é que essas situações vão se repetindo para que a gente olhe para aquilo e olha, tem algo aqui que você precisa sarar, tem uma ferida aqui aberta que você precisa curar. Mas como a gente ainda não tem essa consciência, então isso continua se repetindo e cada vez mais intensa, de uma forma mais forte. Por quê? É como se a gente tivesse um copo e colocasse embaixo de uma torneira que está pingando. Então, de gotinha em gotinha, gotinha em gotinha, uma hora esse copo vai transbordar. E depois que ele transbordou, qualquer gotinha é suficiente para ele continuar transbordando. E esse transbordar é quando vem os sintomas físicos, quando ele afeta os sintomas físicos ou até mesmo as doenças emocionais, as psicossomáticas, né? Chamadas psicossomáticas. Quando afeta, né, o físico também é nesse sentido de, olha, só as situações se repetindo, você não está conseguindo perceber que tem algo aí que você precisa tratar. Então, é preciso de uma doença, é preciso de uma dor, de um sintoma físico, para que então você pare e olhe para aquilo que está acontecendo e resolva aquilo, né, que está lá guardado e muitas vezes você não tem nem noção que isso foi um trauma que estava lá guardado. E que outras situações têm acontecido com a mesma percepção e que têm também sido traumas acumulados.
Dentro dessa, então, por conta desses estudos, então dentro da nova medicina germânica, o Dr. Hammer, ele conseguiu fazer um mapeamento completo do corpo humano e de todas as emoções que afetam qual órgão. Então, quando você vem para mim, quando o paciente vem para mim com uma determinada queixa, eu não vou simplesmente sair procurando toda a história dele aleatoriamente. Eu já vou saber se ele tem, pelo sintoma dele, qual é o tipo de conflito que eu vou buscar. E por essa forma cíclica dos sintomas se repetirem, então nós temos como calcular as épocas, as datas aproximadas em que esses conflitos aconteceram. Dessa forma, a gente consegue um diagnóstico muito rápido. Via de regra, na primeira sessão, nós já conseguimos identificar quais foram os conflitos que deram origem àquele sintoma. Descobrindo então esse conflito, nós podemos ressignificar, olhar para eles com outros olhos, né? Porque, como eu disse, geralmente eles iniciam-se lá na infância e a gente fica congelado naquela percepção da infância, que ainda não tinha esse racional. Hoje, como adultos, quando a gente descobre e a gente entende que, poxa, não era isso que estava realmente acontecendo, não era isso, né? E às vezes até era, né? Dependendo da situação, mas que a gente pode olhar de outro ângulo e pensar o que eu aprendi com aquilo, né? Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Enfim, eu vou te ajudar, mesmo que muitas vezes você fala, nossa, mas eu não consigo ver nada de bom, isso não me trouxe, a pessoa que eu sou hoje não é o que eu gostaria de ser, mas eu vou te ajudar nesse processo. Vou te ajudar a ressignificar isso, a olhar para aquilo com um novo olhar, e dessa forma a gente vai curar não só o seu emocional, não só o psicológico, mas o seu biológico, porque essas informações de tudo que a gente passa na vida, de tudo que a gente viveu, de bom ou de ruim, eles ficam armazenados nas nossas células. A epigenética comprovou nos seus estudos que a membrana plasmática da nossa célula registra todo e qualquer acontecimento da nossa vida desde a nossa concepção, na verdade até antes, porque cada célula nossa tem essas informações. Então, se cada célula tem essas informações e nós somos formados de duas células, de duas pessoas, né? Um óvulo e um espermatozoide, esse óvulo e esse espermatozoide, eles já trazem todas as informações de tudo que aconteceu com essas pessoas, que por sua vez foram formados de outras duas células, de outras duas pessoas, que vão trazer também. Então, nós conseguimos ter armazenados na nossa célula as informações de até 4 gerações passadas. E tudo isso vai, né, somando tanto as coisas boas, mas também os traumas. E isso, então, vai somando muitas vezes, a gente já nasce com algumas informações ali, uma predisposição, que a gente chama de um evento pré-programante, já da nossa mãe, uma percepção da nossa mãe ou da nossa avó. E aí, isso se repetindo na nossa vida, isso não quer dizer que a gente vai necessariamente desenvolver aquilo. Mas a gente já tem um pré-programante. Então, se acontecer uma situação, por mínima que seja, com a gente, com aquela mesma percepção, aquilo já é uma experiência nossa que vai, de certa forma, reafirmar aquela informação, talvez incorreta, de uma percepção incorreta, que a gente trouxe na nossa célula da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, né? Falando mãe, mas pode ser pai, avô, bisavô também. E então, quando a gente ressignifica isso, aí a gente libera, é como se a gente fosse a partezinha ali da célula que está com esse arquivo faltando, é como se ele tivesse faltando uma informação para conseguir olhar a situação de uma forma como um todo. Então, a gente consegue voltar ali, reeditar, como se a gente conseguisse reeditar aquela informação e colocar ali uma nova informação. E dessa forma, então, a gente vai liberar não só o psicológico, mas também o biológico. E quando a gente consegue isso, então é possível a autocura, tanto emocional como física, certo? Então, o trabalho é assim. As sessões, elas duram em média 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até um pouco mais, dependendo ali da situação, dependendo do caso, da história, né, da pessoa. E como ela vai, como ela é profunda,
Então a gente consegue já na primeira sessão encontrar esses conflitos e geralmente já conseguimos também nessa primeira sessão fazer essa ressignificação. Então, em muitos casos, em uma única sessão a gente consegue já resolver a situação. É óbvio que existem casos em que existem muito mais conflitos adicionados ali e a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, de mais sessões. Geralmente, quando é necessário mais sessões, o intervalo mínimo é de 20 dias entre uma e outra, porque realmente cada sessão a gente trabalha coisas muito profundas e que mexem, né, com todo o nosso emocional e com o nosso biológico principalmente. Então a gente precisa de um tempo para o nosso corpo e as nossas emoções elas assimilarem tudo aquilo que foi tratado e se reorganizarem. Então a gente espera esse tempo para ver como é que a gente ficou, porque muitas vezes a gente trata, inclusive a gente trata um determinado sintoma, mas aquele conflito que a gente ressignificou, ele tinha dado origem para outras coisas também. Então é muito comum a gente olhar um conflito com o objetivo de observar um determinado sintoma, a gente conseguir melhorar outros também que estavam associados. Então, é por isso que a gente precisa desse período. E aí, é para avaliar se será necessária mais uma sessão ou não, né? E acontece também muitas vezes de algumas pessoas que em uma sessão resolveu e aquilo foi tão incrível, tão libertador para ela, que ela começa a se dar conta de que existem outras coisas na vida dela que talvez nem sejam sintomas físicos ou até mesmo outros sintomas físicos, mas que ela achava que precisava conviver, que a vida é assim mesmo, que isso não tem jeito. E quando ela percebe que é possível, então aí ela resolve continuar, né, fazer aí um acompanhamento de forma mais sistêmica, né? Já marcando outras sessões ali, tendo um horário às vezes até fixo, a cada 15, a cada 20 dias, para a gente então olhar outras sessões, né? Então, dentro dessa técnica, não sou eu que vou dar alta para o cliente, para o paciente, é a própria pessoa que vai perceber o quanto ela já consegue caminhar sozinha ou o quanto ela ainda quer olhar outras coisas, quer ajuda para olhar outras coisas, certo? E a abordagem, ela é por temas, né? Então, em cada sessão, a gente vai olhar um tema específico e buscar, então, a solução para aquele tema específico. Então, por isso que, em geral, uma, duas sessões no máximo, a gente consegue encontrar, né, trazer a melhora para aquele sintoma que a pessoa trouxe, e aí caso queira, como eu disse, então aí sim a gente pode elaborar, né, acordar uma terapia mais de acompanhamento e de olhar outros sintomas. Então aí em cada sessão a gente vai olhar um tema, tratar um assunto específico até o paciente se sentir confortável e seguro e já se sentir capaz de lidar com isso sozinho, e isso é bacana porque o objetivo é esse, né? Conforme a gente vai trazendo os conhecimentos dentro das sessões, então a pessoa vai conseguindo entender depois as suas próprias questões, vai conseguindo identificar, pera lá, aqui tem alguma coisa, o que aconteceu? Ah, tá, não, então foi isso. E aí você já vai ter essa autonomia para conseguir identificar e lidar sozinho, né, de uma forma com muito mais inteligência emocional, lidar com as situações, sejam elas físicas ou emocionais, ok? Então, resumidamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que eu esclareço alguma dúvida, algo que tenha ficado ainda, tá bom? Muito obrigado pelo contato, muito obrigado pelo interesse.